Gente, eu fui buscar do Senhor uma palavra para essa noite, daquilo que Deus queria ministrar a vocês, e eu sinto que é uma palavra que ela também tem falado comigo nesse período, nesse tempo, e eu queria compartilhar com vocês. Ela está em Efésios 5,14. Na carta de Efésios 5,14, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar, e eu peço que essa palavra ela possa ser forte ao nosso coração nessa noite. Pai, nós somos gratos por esse tempo, por esse louvor maravilhoso, pela tua unção que está fluindo nesse lugar. Nós cremos que é uma noite de cura, de transformação, de libertação, de pessoas voltando à essência, ao chamado, a tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. E eu peço, Pai, flua nesse ambiente, assim como o Senhor já está fluindo desde o início. Usa essa palavra como um canal de bênção e de poder, em nome de Jesus. Quando você vai buscar, às vezes eu gosto de dar uma olhada no hebraico, no original, o que algumas palavras estão falando. E quando você vai para essa palavra desperta, ela está falando sobre um despertar para viver o novo. Mas o dorme, né, a parte onde fala assim sobre dormir ali, fala sobre um dormir de cair em preguiça e pecado, e também de ser indiferente à própria salvação. Você sabe que quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes quando nós começamos a cair numa rotina, nós começamos a ficar preguiçosos. Preguiçosos com a palavra de Deus, preguiçosos na nossa vida de oração. Às vezes quando quando já receberam uma palavra profética na sua vida, assim, faz 5, toma um, você não precisa levantar, aí, legal. Você recebe, você fica assim, uau, cara, que palavra incrível, que poder de Deus que foi liberado, agora vai ser poderoso. Nossa, você viu o que foi falado? Você viu aquilo que Deus falou sobre a minha vida? Ou você estava num tempo de oração, Deus falou com você, você pega a tua Bíblia e fala, cara, olha a palavra que Deus falou comigo. Eu estava no meu secreto, eu estava na casa de oração e Deus falou comigo, olha que palavra poderosa. E você está meditando, você está orando, só que às vezes aquilo não aconteceu de imediato, e você deixa com que o sono, que a preguiça, que a morte espiritual, às vezes entre na nossa vida, e é onde você precisa de um despertar, para o seu chamado, para a sua história. E a palavra dessa noite, ela tem um tema chamado, desperte para o avivamento. Fala para quem está do teu lado aí, desperte para o avivamento. Eu tenho uma história bem curiosa, eu queria compartilhar com você, para começar aqui. Não é nenhuma palavra profética para você, tá, Pedro? Mas, né, faz parte do momento que vocês estão vivendo. Mês que vem nós fazemos 19 anos de casados, eu e a Ju, e eu tenho apenas 25 anos, né? Mas faz 19 anos que a gente está casado. E quando a Isa, né, estava para nascer, a gente estava muito empolgado. Nós éramos pais bem novinhos, inexperientes, gente, de tudo, assim, marinheiro de primeira viagem total. E a gente estava se programando, né, sonhos, como que vai ser o quarto, a preparação, o enxoval, tudo que estava sendo preparado. E a previsão de nascimento da Isadora era para ser final de setembro, bem finalzinho. E no início de setembro a gente tinha uma consulta. E a data onde a gente foi para essa consulta, na mesma semana, né, era dia 4 de setembro essa consulta, naquela semana, ia chegar um monte de coisa que precisava ser preparado para o quarto do bebê que estava sendo esperado. Era guarda-roupa, era roupinha que tinha ido, sabe, preparar coisas que a Juliana tinha encomendado, coisas que só mulher prepara, faz, detalhes, um monte de coisa ia chegar naquela semana.
E naquela consulta, quando a gente vai no médico, a médica pega, ela fala assim, vai nascer hoje. Daí a gente, não pode ser, doutora, não, hoje não. Dela, não dá nem tempo de você ir para casa, tem que ir para o hospital agora. Gente, era uma consulta normal. Daí a gente ficou todo desesperado, ficamos assim, mas espera aí, doutora, a gente precisa ir em casa. A Juliana não tinha nem preparado a bolsa para levar para a maternidade, né? Que é o grande, digamos assim, que as mulheres se preparam antes, está tudo, os detalhes, as coisas. A médica autorizou a gente voltar até a nossa casa, era longe. Eu lembro que a nossa cabeça ficava assim, meu Deus, e agora? Isso que precisava ver. E ela foi falando para mim, você precisa ver isso, você vai precisar correr atrás disso amanhã, você vai precisar ir atrás de outra coisa. E eu pensando, mas meu Deus, vai nascer o bebê daqui a pouco e não tem nada preparado. Resultado, né, a gente foi até o hospital, a Isadora nasceu, aquela alegria, maravilhoso. Passou aquela noite e eu tinha uma lista de afazeres, gente. E eu fui correndo atrás de coisa, liga para a loja, vão entregar, vai correr atrás de algumas roupas que estavam na minha sogra, que ela estava preparando lá, tinha lavado, um monte de coisa. Beleza, quando terminou tudo isso, no outro dia, a Isadora viria para casa, né? Nessa época, a Ju ficou no hospital, era enfermaria, eu não pude ficar junto, então eu só ia visitar, ficar ali, em alguns períodos que eu podia estar junto. Então, na última noite, gente, eu estava muito cansado, mas muito cansado, de tudo que eu tinha que ver, preparar, ir atrás. Homem tem um pouco de dificuldade com detalhes nessas coisas, e era muita coisinha, eu queria que ela chegasse e ficasse, ai, que bom, deu tudo certo. Aquela noite, gente, eu deitei na cama e eu desmaiei. Eu não lembro, assim, eu só lembro que eu deitei naquela cama e eu apaguei. Só que estava combinado que no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava pegando a Ju e a Isadora no hospital. Era o combinado, eu ia lá buscar elas. Gente, 7h30 da manhã, a Juliana estava pronta com a Isadora me esperando no hospital. Mas eu não acordei. Você consegue imaginar isso? A tua esposa, a tua filha que nasceu, estão no hospital, e o abençoado do marido que ficou em casa, dormiu numa boa a noite toda, não acorda. A Juliana começou a ficar desesperada, manda mensagem para um, para outro, tenta ligar. Ninguém conseguia falar comigo, era como se eu tivesse tomado um remédio e tivesse adormecido, e ninguém conseguia me acordar. Pediram para uma pessoa ir até a minha casa, lá no apartamento que a gente morava na época, diz que a pessoa batia, a gente chamava e nada. 2 horas depois do combinado, eu acordo. Já perdeu o horário alguma vez para alguma coisa que você acorda desesperado? Te digo que era fichinha, porque você pensar que você deixou a tua esposa e a tua filha na maternidade, meu irmão. Eu acordei num desespero, pensando assim, que horas são? Sabe quando você pega assim? E eu saí desesperado, eu falei, olha o que eu fiz. E ela queria, claro, me matar. Com certeza, ela queria me matar. Mas ali, naquele dia, com tudo isso que aconteceu, às vezes, no momento mais importante da nossa vida, a gente está dormindo. Foi essa lição que eu tirei disso. Às vezes, nas coisas mais importantes que estão acontecendo ou estão para acontecer, nós estamos vacilando. Nós estamos cochilando na nossa jornada, na nossa história. A gente perde o tempo das coisas, o tempo de Deus para a nossa história. E aonde às vezes Deus está falando assim, ó, desperta você que está dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta para tudo que eu tenho para você. Desperta para o seu chamado, desperta para os milagres que eu tenho para fazer, desperta para os testemunhos que você vai dar com a sua vida, desperta para o avivamento que eu vou provocar através da sua vida. Despertar na nossa jornada. Às vezes, como eu falei no início, a gente recebe algo, uma palavra maravilhosa, mas com o passar do tempo, ela adormece.
a gente deixa ela de lado, a gente esquece. É como se você colocasse numa prateleira e deixasse lá guardado, ficou de lado, você esqueceu, perdeu. Ei, Deus quer te levar a relembrar tudo que Ele já falou a teu respeito. Ele quer que você lembre novamente. Ei, geração livre, quantas promessas Deus tem para você. Não é para outro, não é para outra igreja, não é para o teu amigo, está falando de você. É você, é aquilo que Ele falou a teu respeito. Ele te conhece, Ele conhece cada detalhe da sua vida. E se Ele falou que vai fazer, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Não deixe que o sono espiritual venha destruir os planos de Deus na sua vida. Desperta. Desperta para as promessas. Desperta para o plano de Deus. Você é o futuro da igreja. Você é o futuro que precisa se levantar, querido, e sair das quatro paredes, e poder viver tudo aquilo que Deus tem. Às vezes Deus está nos chamando no secreto, para a vida de oração, para poder nos enviar para tudo que Ele tem. Eu sei que para muitos aqui Ele está falando assim, ei, está na hora de você levantar, está na hora de você se erguer como um líder, está na hora de você se levantar na sua faculdade, está na hora de você despertar nos seus estudos, nos planos que Deus tem, em tudo que Ele tem te chamado para fazer. Levante-se, saia das quatro paredes e comece a tocar o mundo à tua volta. E não é pegar um microfone, ir para a praça com uma caixinha e começar a gritar ali. Não, é a tua vida que vai falar para as pessoas. É a tua história que vai começar a pregar esse Jesus poderoso. Em Romanos 8, do 19 ao 22, fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que eles despertem. Isso eu acrescentei. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que a natureza criada geme até agora em dores de parto. Ei, geração livre, ouça! Nas praças, nos bares, nas baladas, por todos os cantos de Londrina e fora de Londrina, existe uma geração clamando. Existem pessoas que estão pedindo, clamando, pedindo que alguém vá, pregue, anuncie quem é Deus na sua vida. Nós precisamos despertar. Eu tenho certeza que essa conferência vem num tempo para trazer um renovo sobre a tua vida. Esse é um tempo novo, querido. 2020 está começando uma nova década para você, para a tua história. Eu tenho certeza que você não quer ser mais o mesmo, você não quer viver as mesmas coisas, você quer ter experiências novas. Eu comecei esse ano falando para Deus, chega do mesmo na minha vida, eu quero viver coisas novas, eu quero ser usado de uma forma nova, eu quero ser ousado na minha vida, na minha forma de falar, de agir, de viver. Deus tem grandes coisas para essa geração, e Ele quer se revelar através de você, amém? Ele quer se revelar. Ele quer se revelar através da minha, da sua vida. Já parou para pensar o quanto Ele tem esperado por você? O anseio de Deus em que Ele possa fluir através de nós. Deus está nos chamando para o maior avivamento da história. Não, você não escutou o que eu falei, cara. Deus está nos chamando para o maior avivamento da história. É o maior. Vai acontecer, querido, na verdade já está acontecendo. Comece a ver o que está acontecendo aí fora. Veja o que está acontecendo à sua volta. Já está acontecendo. Nós só precisamos o quê? Nos mover em tudo isso. Sair da nossa comodidade. Despertar. Despertar. Eu não sei se você já fez isso, mas talvez Deus está te pedindo assim, ó, pergunte para o teu líder, para o teu pastor, como você pode ser mais usado por Deus nesse ano, nesse tempo. Fale assim, ó, eu quero, eu desejo.
há um anseio em fazer algo. Nós precisamos nos mover em tudo que Deus tem. E eu vou te dizer uma coisa: Deus pode fluir mesmo na tua limitação. Talvez você diga, mas eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Deus não está olhando para o teu problema nesse momento. Ele está olhando para você, enxergando as promessas dele. Ele vai trabalhar na tua vida, ele vai trabalhar em você, mas ele está te chamando para aquilo que ele já prometeu para você, para aquilo que ele já tem para fazer através da sua vida. Você crê que Deus quer te usar poderosamente? Amém? Tem uma história, eu gosto de contar histórias. Eu contei uma história aqui, quando eu estava aqui, de um jovem, né? Mas isso não é a mesma história, essa aqui é de um jovem missionário. Um jovem que ansiava muito em ir para o campo missionário. Essa é uma história que impactou muito minha vida, e eu fui muito ministrado por ela. Eu queria compartilhar com você. Eu não sei se você já conhece essa história, mas eu tenho certeza que ela vai te edificar muito. Esse jovem, ele fazia parte de uma agência missionária. E o sonho dele era ser enviado para uma nação, para uma tribo, para algum lugar, para anunciar Jesus. Mas esse jovem, ele tinha algumas limitações. Ele tinha dificuldade para aprender uma outra língua. Ele tinha algumas dificuldades até de saúde. Ele tinha limitações na sua vida. Mas ele queria muito pregar o evangelho. E essa agência missionária falou que ele não poderia ser enviado. Eles não tinham como enviá-lo porque ele não tinha tudo o que era necessário para que um missionário fosse para o campo missionário. Então, esse jovem decide se enviar. Ele falou, eu vou, mesmo sem ser enviado pela agência, eu irei para uma tribo e lá eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho. E ele se desfaz de tudo que ele tem e ele vai para uma tribo. Quando esse cara chega lá, ele tenta se comunicar com aquele povo, ele tenta falar do amor de Deus, ele tenta anunciar Jesus, mas ele não consegue. Ele tenta aprender a língua, ele faz de tudo, ele tenta anunciar quem é Jesus, mas nada está acontecendo. Ele não consegue aprender aquela língua e ele não consegue se comunicar com aquele povo. Então ele fala assim, bem, eu deixei tudo para trás e eu vim para esse lugar e eu não vou sair daqui sem anunciar Jesus. Então eu vou fazer nesse lugar tudo que Jesus faria. Eu vou amar, eu vou me entregar, eu vou cuidar das pessoas, eu vou perdoar, eu vou fazer como se Jesus estivesse aqui. E esse jovem viveu por muitos anos naquele lugar, sendo alguém que anunciava Jesus com as suas atitudes e com a sua vida. Como ele tinha muitas limitações, ele acabou falecendo naquela tribo, ele morre naquele lugar, ele é enterrado ali. Anos depois, uma agência missionária chega naquele lugar. Quando eles chegam ali, e eles estão com um tradutor, eles têm Bíblia que eles vão poder entender, eles estão todos preparados, e eles começam a falar de Jesus. Eles começam a anunciar quem é Jesus para aqueles jovens, para aquela tribo. Eles começam a falar, olha, Jesus é alguém misericordioso, Jesus é alguém que ama, Jesus é alguém que se entrega. E eles começam a falar quem é Jesus. E aquelas pessoas começam a se olhar, e um deles fala assim, Jesus morou entre nós. Isso. Como assim Jesus morou entre vocês? Sim. Jesus viveu aqui nesse lugar. Nós vamos mostrar, ele foi enterrado aqui, ó. Esse cara viveu no meio daquelas pessoas, e ele anunciou Jesus sem abrir a boca, sem poder falar a língua deles, mas com a atitude deles, com a atitude que ele tinha ali, com o coração dele servindo, se entregando, ele conseguiu anunciar Jesus. Ei, geração livre, Deus está nos chamando para poder levar, carregar Jesus por onde nós passarmos. Talvez fale assim, puxa, na minha faculdade não tem como falar, eu não consigo. Quais são as tuas atitudes lá? Se alguém olhasse hoje para você, para mim, ele enxergaria Jesus? A nossa vida revela quem Jesus é?
Se ela não revela, nós precisamos mudar as nossas atitudes para esse tempo. Se ela não está revelando, porque pessoas podem ser tocadas simplesmente com a nossa maneira de viver, com a forma com que você fala, com a forma com que você se expressa, com a forma com que você ama. Talvez você ainda não teve essa experiência, comece a amar mais as pessoas à sua volta, comece a se entregar, a se doar, a entregar o seu melhor. O que nós queremos escrever com a nossa vida? 2 Coríntios 3, 2 diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ei, Deus está escrevendo na tua vida para que as pessoas possam ler quem você é, qual é a tua história, quem é você aí, quem é você por onde você passa, quem é você que prega o evangelho aí fora, quem é você que talvez nem abre a boca, mas está anunciando Jesus com tanto poder, com tanta história, com tanta revelação de amor, que as pessoas olham e falam assim, essa pessoa é incrível. E quando alguém fala assim, sabia que ele é evangélico? A pessoa vai falar assim, mas ele nunca falou, mas as atitudes dele são de alguém assim. Eu tenho certeza, Deus está liberando um despertar para você nessa noite. Deus está liberando um despertar para a tua história, para a tua jornada, para os planos, para as promessas. Eu lembro de uma vez, eu tinha uma loja de isofilme, e trabalhava com carro, prédio, tudo, e eu estava colocando isofilme num carro, e eu estava ali, estava conversando com um cliente, e a gente estava para se casar, e eu falei assim, cara, eu vou me casar daqui a um mês. E esse cara falou assim, você vai se casar? Ele falou assim, cara, sabia que eu já me casei umas 5 vezes? E eu falei, sério? Eu falei, você é um mestre em casamentos? Ele falou assim, sim, e eu quero te dizer algo, não case. Eu falei assim, não, amigão, fica tranquilo, eu estou bem, eu sei o que eu quero. E esse cara ficou tentando me convencer, gente, sei lá, uns 40 minutos. E ele falava, era pela manhãzinha, tipo 9 horas da manhã. Eu lembro muito bem dessa história daquele dia. E esse cara ficou falando tal. E eu não fiquei dando muita bola, continuei fazendo o que eu tinha que fazer. E ele foi embora. Passou umas 4, 5 horas, esse cara voltou. Ele volta, ele chega na loja, ele fala assim para mim, cara, estava pensando em você. Eu falei, deu ruim, né? Falei, vou me casar, amigo, né? Aí ele pegou e falou assim, não faz isso. Não estraga a tua vida, você é muito jovem. Não se casa. Não faz isso. Escuta alguém que é experiente. E eu falei assim, cara, eu não queria ser indelicado com ele. Ele era meu cliente. E eu falei, não, fica tranquilo, tal. Eu desconversei ele e ele foi embora. Passou a tarde, quando deu assim, eu fechava a loja às 6 horas, deu 5:30, volta o cara. Gente, 3 vezes no mesmo dia. Ele falou assim, olha, eu fiquei o dia inteiro pensando em você. Eu falei, agora ele vai se declarar, né? Ele falou, fiquei o dia inteiro pensando no teu caso, na tua história. Ele falou assim, não se casa. Aí eu já estava meio nervoso, já estava meio estressado. Eu falei, eu vou falar umas verdades para esse cara agora ele vai me escutar. Eu falei assim, quer entender qual é a história do meu casamento? Tem uma diferença do meu, que vai ser um único casamento, para o teu que foi 5. Daí ele ficou me olhando, eu falei sim, a diferença é Jesus. A minha história está sendo construída com Jesus. Gente, na hora, esse cara desmontou, e ele falou assim para mim, é isso que eu preciso para a minha vida. Gente, eu fiquei tão envergonhado. Deus precisou mandar a mesma pessoa 3 vezes, para eu falar de Jesus. Na verdade, eu poderia, no primeiro momento, ter falado do amor de Deus, onde Deus me encontrou, o que Ele estava fazendo na minha história, mas eu me calei. Deus mandou o cara novamente, eu me estressei. Na 3ª vez, falei, agora vou mandar o Hollywood, né? Vai com tudo mesmo. O cara, ele precisava aceitar Jesus. Naquele dia, eu fiz oração de entrega, esse cara aceitou Jesus. O cara falou assim, eu vou na tua igreja, eu vou para esse lugar, eu quero isso que você está falando, porque foi isso que faltou na minha vida, com certeza.
o mundo está clamando. As praças estão clamando. Os bares, as baladas, o mundo está clamando, gente. Não por um evangelho religioso, não por acusação, mas para que a gente possa revelar o verdadeiro Jesus. O Jesus que vai mudar histórias. O Jesus que vai transformar vidas. Amém. Você faz parte dessa geração que vai mudar o Brasil. Você é a resposta para o mundo. Quantos creem que você é a resposta para o mundo? Você é a resposta para o mundo. Se você conseguir colocar para mim aí, irmão, Atos 18, versículos 9 e 10. Eu não anotei ele aqui, mas não leio aqui. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Querido, não se cale, não se cale, continue a falar, continue a ir além, você vai levar vida. Aonde havia morte, você vai levar vida, porque um dia você morreu para poder levar vida. Você é aquele que vai transformar as pessoas à sua volta, levando um despertar, mas só pode levar um despertar, querido, quem antes despertou em Jesus. Ele está só dizendo assim para nós: desperta, desperta para viver o teu chamado, desperta para poder experimentar tudo que eu tenho para você, desperta para viver as promessas, desperta desse mundo de pornografia, de drogas, de destruição, de depressão. Está na hora, chegou, esse é o teu tempo. Martin Luther King disse assim, se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto para viver. Se você não estiver disposto a morrer por algo, então você não está também pronto para viver por isso. Nós temos que estar prontos para morrer pelo Evangelho, para poder viver por Ele. Nós temos que estar prontos para nos entregar com tudo. Você é capaz de queimar tudo na tua vida e dizer assim: olha, a grande dificuldade que hoje a gente vê dentro da faculdade, das escolas, do meio onde a gente vive, é sacrificar os desejos da nossa carne. É você poder queimar isso diante do altar do Senhor e dizer assim: eu vou viver para Ele, eu vou me entregar para Ele, eu vou viver tudo que Ele tem para a minha vida e para a minha história, eu vou me entregar para os sonhos e para as promessas que Ele tem. Paulo só encontrou o seu motivo de viver quando ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro trouxe o despertar espiritual na vida de Paulo. Meu irmão, vocês têm tido encontros, vocês têm vivido isso. Eu conheço a história de vocês. Se Paulo estivesse aqui, ele falasse assim: eu tenho chegado Cristo em vocês, mas agora é a hora de se levantar e de viver tudo que já foi liberado sobre nós. Sabe quando uma unção está na nossa vida? Quando ela já foi liberada, mas é como se ela tivesse adormecida. Talvez se eu chegasse, eu começasse a andar aqui no meio e eu perguntasse qual foi a última vez que você orou para que alguém fosse curado? Qual foi a última vez que você orou pelo avivamento aqui na tua cidade? Qual foi a última vez que você orou para que alguém aceitasse Jesus com você? Qual foi a última vez? Qual foi o último momento? Você se lembra? Isso faz parte do nosso dia a dia. Gente, o inimigo tem mais medo de você do que você tem dele. Independente do momento que você está vivendo e das lutas que você está passando, o inimigo tem medo de você, porque ele sabe da promessa de Deus na tua vida. E ele vai tentar colocar peso em você. Ele quer colocar peso. Ele quer colocar peso para você não sair do teu lugar. Para você achar: eu não sou merecedor e você não é. A graça é favor imerecido. Ele quer colocar e dizer assim: você não pode, você não consegue, você nunca será, você não vai vencer esse pecado ele faz parte da tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ele está dizendo assim: desperta a geração para viver tudo que eu já tenho preparado para você. Esse é o nosso tempo, querido. Essa é a hora da igreja se levantar, da juventude começar a anunciar com tanto poder, com tanta autoridade,
que realmente os estádios ficarão pequenos, os encontros ficarão pequenos. Talvez vocês mesmos vão lotar tanto esse lugar, que vão ter que pensar em fazer uma geração livre simultânea em outro lugar, de tanto avivamento que Deus vai derramar nesse ambiente. Comece a crer em tudo que Deus vai fazer, mas você tem que ter expectativa. Sabe quando você quer algo, você fica na expectativa de que isso vai acontecer, de como que vai ser, mas e se eu orar e nada acontecer? Como que vai ser? Qual é a tua expectativa? Você tem expectativa para viver o plano de Deus? Para viver esse despertar do que Deus tem? Levante-se e comece a mudança. Levante-se para viver o novo de Deus, porque Ele está começando. Mas e agora? O que eu posso fazer? Deus está me chamando? Deus está me chamando para um novo tempo? Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. É necessário que a mudança aconteça. Deixa eu te dizer uma coisa, é como você, muitas vezes, se nós continuarmos olhando para nós mesmos, para as nossas limitações, e eu quero que você entenda muito isso, se você olha para aquilo que você pode fazer muitas vezes, é como entrar num beco sem saída, porque você tem as suas limitações, mas quando você deixa de olhar para você, para aquilo que você pode fazer, e você olha para aquilo que Jesus pode fazer através da sua vida, então você vai encontrar um campo aberto. Não existe rua sem saída, existe na verdade um horizonte que você pode fluir, que você pode ir além. Eu vi, querido, quando nós estávamos no louvor, eu sinto no meu espírito, eu vi hoje Deus libertando pessoas nesse ambiente. Eu vi hoje uma pessoa que entrou nesse lugar, uma jovem, que pensou em tirar a sua vida nesses últimos dias. E Jesus simplesmente te trouxe aqui para Ele dizer assim, ó, desperta desse lugar, eu estou te libertando hoje. Eu estou te libertando hoje. Jovens que estavam ainda presos na pornografia, lutando, pensando nisso, com pensamentos de depressão na sua vida, pensando, eu nunca vou conseguir vencer isso. Jesus veio para te libertar e te dizer assim, ó, desperta desse lugar, porque eu estou colocando o meu Espírito em você, e o meu Espírito é a eternidade que Ele vai te levar. Nós carregamos a eternidade na nossa vida, nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos um pedacinho do céu, querido, está em você, está na tua história. Coloque hoje os seus olhos em Jesus, coloque hoje os seus olhos nele, crendo, Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer algo incrível na minha vida, eu creio num derramar poderoso, eu creio naquilo que vai acontecer, o Senhor me trouxe até esse lugar, porque Ele está preparando, as coisas estão esquentando. Sabe quando a coisa está esquentando? Está esquentando, e Deus vai te pegar, Deus vai te tocar, e haverá uma liberdade tão grande, tão poderosa na tua vida, como nunca antes. Eu vejo milagres sendo operados nesse lugar, querido, desde o louvor, Deus já está tocando, Deus já está libertando a mente, Deus já está libertando corações nesse lugar, Deus está curando feridas, Deus está fazendo, é a entrega sua agora para Ele, diante dEle. Eu queria pedir para que a equipe de louvor pudesse subir. Romanos 8, 31 e 32 diz assim, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Jesus vai nos dar todas as coisas, querido. É Ele quem nos libertou, é Ele quem se entregou por nós. Você não está debaixo do jugo do pecado, você está debaixo da unção que te liberta desse lugar. Você não precisa caminhar nesse ambiente. A graça que nós cremos é uma graça de arrependimento, de transformação, de mudança de vida, de mudança de mente, aonde você carrega aquilo que vai transformar as coisas à tua volta, aonde a tua vida anuncia Jesus, não traz escândalo, a tua vida anuncia o amor, não traz escândalo, a tua vida vai trazer um Jesus vivo e poderoso para esse tempo. Deus está nos chamando para esse ambiente,
para esse lugar, e nós precisamos para isso de um despertar imediato. Fica de pé no teu lugar. Eu não sei se essa palavra falou ao teu coração, mas eu tenho certeza que Deus falou, querido. Eu tenho certeza que Ele tocou em alguma área da sua vida nessa noite, porque Ele está nos chamando como igreja no Brasil e no mundo, para esse grande romper, para esse grande despertar. Quanto de Deus já existe dentro de você? Quantas palavras já foram derramadas sobre a tua vida? Quantas palavras proféticas já foram liberadas sobre você, sobre a tua história? Eu sinto que essa noite, e eu venho com essa palavra muito forte no meu coração, Deus quer despertar tudo na tua vida. Aquilo que adormeceu, aquilo que se perdeu, aquilo que foi deixado para trás, hoje é o tempo do romper e do despertar do Espírito Santo sobre você. Se você sente que essa palavra está falando com você, se você quer e você deseja um despertar em alguma área da sua vida, querido, você sente: eu preciso, esse é o meu tempo. Quantas palavras eu deixei de lado, quanta coisa eu deixei de lado, o meu chamado, o meu ministério, eu quero reativar, eu quero novamente fazer uma aliança com o Senhor. Esse começou, querido, uma nova década, um novo ano, um novo tempo, uma nova história sobre você. Saia do teu lugar e venha aqui para frente como um sinal, dizendo assim: Senhor, eu vou me mover mediante a tua palavra, para dizer: eu estou disponível, Senhor, eu estou disponível, eu estou disponível. E enquanto nós adoramos o Senhor, a atmosfera do Espírito Santo vai começar a te capturar aí no teu lugar. Vai fazendo isso orando, deixa Ele te pegar, deixa Ele falar com você.